No episódio de hoje tem Transac e Visa numa parceria para habilitar saques em cripto no mundo todo. A Ramsa e a Matera em parceria para facilitar as implementações do Drex. A MUFG e a Progmatch explorando stablecoins para fazer liquidação das negociações de trade finance com mercados emergentes e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. E a gente volta a falar no primeiro Drops de hoje sobre experiência do usuário. Essa parceria anunciada pela Visa através do seu serviço Visa Direct com a plataforma de pagamentos Transac essa semana parece ser mais um daqueles passos em que a gente começa a ver um grau de abstração das blockchains na utilização das blockchains mais corretamente como infraestrutura mesmo por uma funcionalidade tão importante para a economia quanto é pagamento. Então, de acordo aí com o anúncio, né, e as matérias que eu revisei, vocês podem ver aí o link na descrição do episódio, a Transac anunciando aí que a sua presença em 145 países vai agora, junto com a Visa, né, vai agora permitir que qualquer um desses usuários nesses países possa converter as suas reservas em criptomoedas em moedas fiduciárias locais através do processamento com a Transac. Na prática, o que isso significa é que se você tem uma reserva em cripto, Bitcoin, Ether e outras Sol, etc., ADA, você vai agora, através desse serviço Visa Direct, né, poder utilizar o seu cartão para autorizar pagamentos e a Transac, através da autorização que você vai dar na sua wallet, vai poder consumir o saldo, né, da sua carteira em cripto, né, em moeda local. Seria uma transação aí otimizada, uma experiência otimizada, né, no uso das suas reservas cripto. De acordo com o anúncio, e aqui eu vou citar a diretora Yanilsa Gonçalves Ore, que é a diretora global, a head global do Visa Direct para preparação dos ecossistemas globais na América do Norte. Ela diz o seguinte: ao permitir saques em tempo real com cartão através do Visa Direct, a Transac vai entregar uma experiência para os seus usuários que é mais conectada, mais simples e mais rápida, tornando muito mais fácil converter os seus saldos em cripto para moedas fiduciárias que podem ser imediatamente, né, despendidas, gastas, desembolsadas em mais de 130 milhões de localizações de pontos de venda onde o Visa é aceito, fecha aspas. Então pensa o seguinte, você aí DeFi Degen, né, que está aí farmando liquidez, né, e retornos e airdrops por aí, pode passar, através desse serviço, a consumir o seu saldo em criptomoedas no que a gente chama aqui mundo real, né, através da utilização do serviço da Transac integrado com Visa Direct. Análises, né, de primeira, né, de saída, assim, de primeira revisão isso deve ter custo, porque toda vez que você coloca um intermediário, esse intermediário tem um custo de operação, tem um custo de setup e ele provavelmente vai te cobrar uma taxa. Então, ao invés de você passar, né, da sua carteira custodiada para uma exchange, vender esses ativos na exchange, colocar esse dinheiro na conta da exchange, na sua conta da exchange, mover esse dinheiro para a sua conta do banco, você desintermedia esse processo e passa a ter dois serviços, o da Visa e o da Transac, facilitando isso de maneira a melhorar a experiência do usuário. Melhorar a experiência do usuário através desses intermediários provavelmente vai ter um custo. Não viu ainda quantos por cento essas transações vão morder,
mas com certeza vai, porque no final das contas é isso que faz esse tipo de serviço ser rentável em larga escala, né? Então, não tem nada no press release sobre as questões de identificação, então vocês muito provavelmente vão ter que se identificar quando forem fazer uso desse serviço. Então, se você é um DeFi Degen, que é um anon, né, um anônimo aí no mundo da Web3, quando for utilizar esse tipo de serviço, muito provavelmente vai ter um cruzamento de dados entre a sua carteira e o seu registro, né, para o cartão da Visa funcionar e da Transact, os serviços da Transact funcionarem dentro aí do mundo regulado. Então, prestem também atenção ao custo e também atenção aos processos de Know Your Customer e prevenção à lavagem de dinheiro. Mas, de qualquer maneira, mais um avanço e, de fato, aí, mais um passo em direção ao famoso vamos colocar mais 1 bilhão de pessoas em cripto. Mais um passo importante aí das empresas nativas cripto, como a Transact e da Visa. No segundo drop de hoje, a gente traz aqui uma nota sobre a parceria entre a Matera, que é uma das principais fornecedoras de tecnologia para o mercado bancário no Brasil, é um dos principais participantes tecnológicos da infraestrutura do Pix, que é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro, e a Ramsa, que é uma líder global aí no que a gente chama aí de tokenização, né? E tem um grande volume de ativos tokenizados, aí, cerca de 3 bilhões de ativos tokenizados. E essa parceria visa entrar com uma infraestrutura que vai facilitar a participação de bancos e instituições financeiras no Drex, né? O Drex a gente já falou aqui algumas vezes, é o projeto de CBDC, né, de moeda digital do Banco Central do Brasil. Drex é o nome fantasia, né, do projeto, e envolve aí uma série de pilotos utilizando como infraestrutura o protocolo Bezo, que é um protocolo de código aberto do projeto Hyperledger, compatível com o Ethereum. Ele usa a EVM, né, que é a máquina de execução do Ethereum, e é um piloto que já vem acontecendo há alguns meses, né? É um projeto que já tem mais de ano, esse projeto do Real Digital, e agora começa a ver, né, com o projeto piloto avançando, esses posicionamentos estratégicos, né, da Ramsa e da Matera, né? Essa parceria junta o que a Ramsa chama de Drex Connect, né, que é o que a Ramsa vem fazendo no piloto, mais toda essa infraestrutura de Pix que a Matera participa, né? E de acordo com o anúncio aqui, eu vou citar aqui o Henrique Teixeira, que é o diretor da Ramsa na América Latina, ele diz o seguinte, e aqui eu abro aspas: ao combinar nossa experiência com a expertise da Matera, estabeleceremos um novo padrão de excelência no setor bancário. Essa parceria, sem dúvida, vai gerar resultados significativos para o setor no Brasil, fecha aspas. E aí cito também o Carlos Neto, que é o CEO, cofundador da Matera. Ele diz o seguinte, abro aspas: o Brasil está estabelecendo o padrão global para a revolução das finanças digitais, primeiro com o Pix e logo com o Drex. À medida que o uso do dinheiro cai em todo o mundo, a demanda por criptomoedas continua a aumentar. Estamos entusiasmados em desenvolver uma solução de ponta para o mercado transacionar com o Drex e integrar esse recurso diretamente às plataformas bancárias principais, fecha aspas. Vale lembrar que o Drex é um piloto, né? Esse piloto pode seguir e ser implementado nos moldes que ele comprovar que funcionam, mas pode ser que esse piloto não atinja todos os objetivos estratégicos que o Banco Central colocou, que não são poucos, são bastante ousados. Então é importante, né, entender o posicionamento das duas empresas aqui. O que nós estamos falando aqui? De duas empresas de ponta de tecnologia no Brasil, ambas trabalhando no Drex, ambas com experiência de primeira pessoa em trabalhar com o ambiente regulado, com o regulador, com as empresas reguladas, olhando para o piloto do Drex e falando, isso aqui tem perna, isso aqui vai vingar. E aí trazem em parceria um posicionamento bacana para integrar serviços de pagamento instantâneo do mundo Fiat com toda a conectividade
do Drex, que o Drex promete entre os diferentes bancos, entre o Banco Central e os demais bancos, e todos os casos de uso oriundos, né, dos depósitos tokenizados, que o Drex passa a permitir o lastro a partir do real digital. Então, é interessante esse posicionamento. Esse anúncio, para algumas pessoas com quem eu falei, soa precipitado, para alguns soa como uma aposta de mercado com informações suficientes, ou seja, o pessoal está realmente sabendo que esse é o caminho que o Banco Central vai seguir. Acho que as duas leituras são válidas e gosto muito da ousadia. Acho que é um momento importante para se posicionar no mercado. A Matera fez isso muito bem com o Pix, continua fazendo isso com o Drex, e a gente vai acompanhar aqui, de repente tentar trazer, né, o pessoal da Ramsa ou o pessoal da Matera para trocar uma ideia aqui com a gente, fazer um Block Talks, explicar um pouquinho mais dessa estratégia, do timing de mercado e de repente contar um pouquinho dos detalhes aí do processo de parceria. E no terceiro drop a gente volta a falar de Trade Finance. Fazia um tempinho que a gente não falava de blockchain em Trade Finance, e essa nota é sobre um projeto exploratório ainda para a utilização de stablecoins rodando em blockchains públicas para serem utilizadas na liquidação de negociação de Trade Finance com mercados emergentes para exportações japonesas. O principal banco do Japão, o MUFG, anunciou esse projeto junto com a Progmat, que é uma das empresas que eles fundaram, das várias empresas que eles fundaram para exploração de soluções utilizando blockchain, e é uma das plataformas que está acostumada a fazer tokenização e emissão de stablecoin, então já tem uma certa experiência, né? Eles ainda têm uma solução chamada Progmat Coin, que tem suporte para várias emissões de vários tipos de emissão de stablecoins, e também tem, junto desse piloto, o pessoal da Standage, que é especialista no mercado de exportação e tem uma wallet autocustodiada chamada Ginkgo, que é uma wallet que já colabora com a Progmat e com o MUFG em outros projetos. A ideia desse piloto todo, com esse monte de gente, é oferecer um nível de garantia de pagamento similar ao que é feito hoje com a carta de crédito, mas sem precisar utilizar garantias bancárias ou linhas de crédito. Ou seja, você ter tudo transparente na blockchain para saber onde está o ativo, onde está, né, o fundo, e quando esse ativo atingir, né, o seu estágio ali de entrega, né, de delivery, o pagamento acontecer de maneira automática utilizando stablecoins. Aí vem a nossa chamada mágica da programabilidade, né, e da composabilidade. No anúncio que eles fizeram, eles já citam que importadores de mercadorias japonesas nos mercados emergentes estão encontrando muita dificuldade em lidar com o dólar em pagamentos cross-border, em pagamentos internacionais, especialmente quando eles têm moedas ou países que têm moedas que têm uso restrito ou países que estão com algum tipo de sanção no uso das cartas de crédito. Essas cartas de crédito realmente levam em consideração risco país, levam em consideração outros tipos de dados de risco, e se você tem uma combinação desses dados que não é favorável, você não consegue que um banco te dê uma carta de crédito para você realizar, né, o pagamento em confiança de uma importação, né? Nesse momento não está muito claro como uma stablecoin faria um papel diferente, né, em relação ao que é feito no mercado regulado com a questão do dólar, mas é possível que entre os dois países, né, envolvidos numa qualquer uma transação, você tenha um grau de automação e transparência desses dados de risco para que essa informação possa ser usada para tomada de decisão, tanto do contratação da importação quanto para liquidação após a entrega. Idealmente, é a redução da quantidade de intermediários envolvidos, especialmente no sistema de correspondente bancário internacional, que são participantes desse tipo de transação, e também é possível você fazer outros tipos de estruturação, inclusive programar o smart contract para ele reter o pagamento, né, do ponto de vista
do importador para que ele coloque lá em confiança aquele volume de stablecoins e o smart contract execute de maneira automática. Então você tem pelo menos mais um nível de controle, né, automatizado, descentralizado numa aplicação dessa. Então pode ser que utilizando blockchains públicas, com dados públicos e com smart contracts, né, com contratos inteligentes, fazendo essa automação, você consiga muito mais eficiência, muito mais acesso aos dados de risco e possa tomar decisões automatizadas de maneira muito mais eficiente, liberando esses corredores de importação entre o Japão, que quer exportar, e os países emergentes que têm interesse em trazer as mercadorias do Japão para a sua própria indústria, para o seu próprio mercado. Muito interessante esse caso de uso. Esse é um que vale a pena porque isso aqui bate de frente com o conceito de CBDCs de atacado utilizados para pagamento de cross-border. Então é um concorrente direto para esse conceito, e como o Japão está trabalhando em CBDC e tem vários países emergentes trabalhando em CBDC, pode ser uma maneira de encontrar outro tipo de dinheiro digital para facilitar esse processo. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A PayPal anunciou investimento em PYUSD, que é a sua stablecoin, para a empresa que funciona mais ou menos como uma pledge para cripto chamada Mesh. O primeiro pagamento cross-border feito utilizando o Dirham digital, a moeda dos Emirados Árabes Unidos, foi feita para a China, usando a plataforma mBridge. Tech UK e diversas entidades do Reino Unido apresentaram essa semana o seu dicionário de moedas digitais aí nesse esforço para organizar a adoção, né, o piloto e a adoção do Digital Pound. A HireChain lançou uma integração para você se inscrever em vagas de emprego direto dentro da plataforma de social media na Web3 chamada Farcaster. A plataforma se chama Hirecaster. Legisladores nos Estados Unidos agora estão objetivando desbloquear custódia de cripto para bancos, cancelando uma das regras da SEC, a SAB 121. A Actual lançou um sistema de emissão de invoices cripto para fazer liquidação automática on-chain. A startup BRLA, da stablecoin de real, anunciou que o seu round de pre-seed alcançou 4 milhões de reais. A Moss, que a gente já entrevistou aqui, vai fazer neutralização de emissões de carbono do Clube Atlético Osasuna, um dos principais clubes de futebol da Espanha. E o mercado Bitcoin anunciou uma parceria para um cartão co-branded com a Mastercard. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Blockdrops Podcast. No Twitter, BlockDropsPod. BlockDrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xMaurício. Na newsletter do LinkedIn. Ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Blockdrops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para José Fernandes da Ponte, Kai Sheffield, Alan Desira, Victoria Thompson, Tom Phelps, Jack Evans, Cássio Gusson e Cláudia Mancini. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.